E o Saúde e Bem-Estar Unimed dessa semana vai falar sobre catapora. Eu vou conversar agora com a doutora Alícia, que vai tirar todas as dúvidas para você. Doutora Alícia, quais os sintomas da catapora? Os sintomas da catapora são lesões de pele em forma de vesículas, ou seja, aquelas bolinhas cheias de água, além de febre, queda do estado geral, aquela moleza, a criança tem vontade de ficar deitada. Doutora, em que fase ocorre essa doença? Normalmente é uma doença que acontece na infância, Acontece nos primeiros anos de vida, até os 10, 12 anos de idade. Quando acontece na idade adulta, se torna uma doença mais grave. Como podemos tratar a catapora? A catapora, quando acontece na criança saudável, ela normalmente não precisa de tratamento. É uma doença que a gente chama de autolimitada, ou seja, a criança vai ter aquela fase de febre com as vesículas, depois vai criar crostas, como se fossem casquinhas de ferida, e na sequência a criança vai ficar bem. Doutora, e como podemos evitá-la? A melhor maneira de evitar a doença seria tendo a vacinação. A vacina acontece em duas fases. A primeira fase de 1 ano até 1 ano e 3 meses de idade e um reforço aos 4 ou 5 anos de idade. Essa vacina ainda não é distribuída, não é ofertada pelo Sistema Único de Saúde, mas há uma promessa de que a partir do ano que vem fará parte do nosso calendário vacinal. Doutora, gestantes e recém-nascidos devem receber cuidados especiais? As pessoas idosas, gestantes ou que têm alguma comorbidade, alguma outra doença grave, elas, se não tiveram a doença na infância, precisam ser vacinadas. É o ideal. É importante o repouso e de quanto tempo? É importante o repouso, sim. A primeira fase da doença é uma fase em que a pessoa tem febre, tem queda do estado geral, tem dor de cabeça, tem inapetência, ou seja, perda do apetite. Essa fase é muito importante que a pessoa tenha repouso, faça ingestão de bastante líquidos e tome banhos frequentes para não infectar essas lesões. Doutora Alícia, como essa doença é identificada? A doença é identificada através das lesões de pele. São 4 fases de lesões de pele. A primeira que é uma vermelhidão junto com uma coceira. A segunda, onde aparecem as vesículas, que são aquelas bolinhas d'água no corpo todo. A terceira, que é quando o conteúdo da bolha fica purulento, ou seja, a gente vê um conteúdo turvo dentro da bolha. E a quarta fase é quando há as crostas, ou seja, as casquinhas de ferida. Doutora, a catapora é conhecida por outro nome? A catapora também é conhecida como varicela, certo? A doença é benigna, mas pode trazer complicações? Sim, as principais complicações são a infecção secundária das bolhas. Quando a pessoa coça a bolha e abre a pele, aquela bolha é uma proteção, mas quando aquela bolha é rompida, é uma porta de entrada para os germes do meio ambiente. Então, a orientação é que a gente mantenha as unhas do paciente sempre bem aparadas, bem cortadas e limpas, para que o paciente não se coce e não rompa essas bolhas. A doença pode ser de uma forma grave nas pessoas imunodeprimidas, nas grávidas, nas crianças muito pequenas. Nessas pessoas, você pode ter complicações do tipo acometimento dos pulmões, como uma pneumonite, ou acometimento do sistema nervoso central, como uma encefalite. Mas são formas mais raras da doença e que acometem pessoas que têm a imunidade baixa. Doutora, e para finalizar, quais os cuidados que devemos ter? Os principais cuidados que nós devemos ter seriam aparar as unhas, manter as unhas limpas, usar luvas na hora de dormir para evitar o prurido, a coceira durante o período noturno, porque abre a porta de entrada e além disso deixa cicatrizes, certo? Procurar o médico o mais rápido possível, especialmente se forem maiores de 14 anos ou pessoas com alguma outra doença grave.
Manter a pele sempre limpa com banhos frequentes para evitar as infecções secundárias. Não há nenhuma contraindicação de banho por conta da doença. É um mito que existe no conhecimento popular que se o paciente tem uma doença, que tem febre ou lesões de pele, o ideal é que não tome banho, mas não é assim. O ideal é que se tome vários banhos ao dia. E existem algumas medicações que podem ser diluídas em água para dar alívio da coceira e para evitar essas infecções secundárias, e por isso é bom que se consulte o médico o mais rápido possível assim que você tiver a doença diagnosticada. Além disso, o mais importante de tudo seria não ter a doença, né? Como evitar a doença? Seria com a vacinação. A vacinação hoje em dia ainda não está no nosso calendário rotineiro, mas a partir do ano que vem vai ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, se você quiser vacinar seu filho ainda esse ano, a vacina é paga, mas a partir do ano que vem a vacina vai ser distribuída pelo sistema.